Olá pessoal, vamos falar hoje nessa videoaula sobre inércia, pessoal. Aproveita, já curte, compartilha, comente, passe para os seus coleguinhas de vestibular, de ensino médio, que são conceitos fundamentais. Como eu disse, é o conceito de inércia, pessoal. O estudo do movimento dos corpos, peixes nadando, aves voando, mamíferos correndo, sempre foi uma curiosidade para os antigos filósofos estudiosos. Sem muita matemática, os conceitos ficavam no campo das palavras e da filosofia. Sobre o movimento dos corpos, há indícios de que tudo tenha começado na escola aristotélica, com o conceito de inércia. Mas a inércia de Aristóteles mais ou menos dizia que um corpo em repouso continuaria em repouso e que, se colocado em movimento, ele tenderia a voltar ao repouso. Isso ele via, fazendo experimentos. Você joga um corpo, ele escorrega um tanto e para. Então dizia Aristóteles, por inércia ele quer voltar ao repouso. Ele não falava dessa maneira, pessoal? Ele falava bem bonito, mas isso é o que ele queria dizer. Em síntese, a gente pode testar essa verificação nesse experimentozinho bem simples aqui, pessoal. Então, por exemplo, pessoal, um simples experimento aqui, do dia a dia. Ele joga uma caixinha, a caixinha se move e acaba parando. Então, na inércia do Aristóteles, quando você lança um corpo, ele se move, mas depois, por inércia, ele tende a voltar ao repouso, E também verificando isso daqui, outro experimento bem simples para fazer. Vamos tomar um referencial aqui, que é esse canudo, pessoal, e colocar a bolinha aqui, Aí eu vou puxar a bolinha. Se eu puxar a bolinha bem devagarzinho, ela vai junto, certo? Ela rola, mas acaba indo junto, pessoal. Porém, olha se eu fizer isso bem rapidamente, pessoal. Olha aí, Bem rapidamente. A mesa está um pouquinho inclinada aqui, mas olha aí, pessoal. A bolinha teima em ficar no mesmo lugar. Por inércia, quando eu rolo para lá, se eu rolo para lá ou rolo para cá, certo? A bolinha fica fazendo isso, ficando em relação ao canudo na mesma posição, olha aí, certo? Isso aqui é inércia. O corpo tende a permanecer em sua posição. Legal? Então vamos continuar o nosso conceito. É verdade que alguns filósofos notáveis contestaram essa teoria, mas ela perdurou por quase 2 milênios. Um tal de João Filopono, 6 depois de Cristo, propôs a teoria do ímpetus, pessoal. Quando se lançava um objeto, dava-se a ele um ímpetus e ele se movia até que esse ímpetus se esgotasse. Uma ideia também meio estranha, Mas nada disso vingou, pessoal? Tudo começou a clarear mesmo, foi no Renascimento já, com Galileu Galilei, que fez o seguinte experimento, pessoal. Vamos repetir mais a título de homenagear Galileu e Galilei nessa brilhante ideia. A experiência dele foi inicialmente mental, mas depois ele construiu essa engenhoca que nós construímos aqui para mostrar isso para vocês também. Então aqui está a calha do Galileu, pessoal. Experimento idealizado por Galileu Galilei. E ele notou o seguinte, que se eu soltar a bolinha de uma determinada altura, ela vai praticamente até na mesma altura, olha aí. Certo? Ele joga a bolinha aqui, ela vai até na mesma altura lá. E ele foi inclinando, pessoal, inclinando cada vez mais, cada vez menos a sua calha e repetindo o experimento e soltando a bolinha. E vendo que a bolinha
ela insistia até chegar na mesma altura. Aí ele pensou, vou sacanear essa bolinha, tá certo? Tá? Então se ela teima em chegar sempre até a mesma altura, se eu fizer isso daqui, ó, então quando eu soltar aqui assim, ó, a calha do Galileu aqui, ó, se eu soltar dessa altura aqui, a bolinha chega até essa altura aqui. Então se eu inclinar, ó, um pouco mais, pessoal, até onde ela vai chegar? Até aqui. Então aí o Galileu pensou, e se eu não fizer inclinação nenhuma? O que vai acontecer se não fizer inclinação nenhuma? Deixar a calha horizontal, porque quando eu solto aqui, ela teima em lá. Essa foi legal, né? Ela teima em chegar até a mesma altura. E se eu não fizer a mesma altura? Se eu deixar a calha horizontal, o que vai acontecer? A bolinha vai querer sempre chegar na mesma altura, então nunca mais ela vai parar. Então daí Galileu, né, concluiu o conceito de inércia, tirando o que dissera Aristóteles. Se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Mas se você puser esse corpo em movimento, ao contrário do que dissera Aristóteles, aí não quer parar mais. Então a bolinha, ela vai perpetuar seu movimento numa situação ideal, procurando chegar na mesma altura. Como ela não vai chegar na mesma altura, ela não para mais. Então essa é a inércia do Galileu, pessoal. Todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, mas todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Para provar isso daí, pessoal, ele ainda bolou um outro experimentozinho, que nós vamos repetir para você agora também aqui, olha aí, tá? Então nós vamos colocar essa bolinha aqui, pessoal. Eu vou colocar essa bolinha para girar. Você quer me ajudar aqui, por favor, secretária? Tá? Colocar a bolinha para girar do outro lado aqui, filha. Aí, olha aí. Vamos pegar a nossa produção aqui para ajudar. Vai, produção. Olha aí, ó, pessoal. A bolinha está girando. Ela está fazendo curva, pessoal. Mas por que ela está fazendo curva? Porque existe uma normal que obriga a fazer a curva. Então Galileu falou, quando deixar de existir a normal, o que vai acontecer com a bolinha? Ela vai sair pela tangente. Quando não tiver mais o aro para obrigá-la a fazer a curva, ela vai sair pela tangente. Se não, vejamos, vai lá? Olha aí, pessoal. A hora que eu tiro, olha o movimento da bolinha. Tá? Opa! Ficou esperto aí, ó. Olha aqui, pessoal, rodando, tirou, sai pela tangente. Última vez, vamos lá, vai Japinha. Olha lá, ó. Rodou, tirou, sai pela tangente. Beleza? Então os corpos só fazem curva quando são obrigados. Porque se não houver uma força que nós vamos chamar de centrípeta, que os obrigue a fazer a curva, eles saem pela tangente. Certinho? Mas aí, pessoal, Galileu construiu sua luneta e direcionou-a para o céu, direcionou-a para os astros e viu as luas de Júpiter, as 4 luas conhecidas, né? Ganímedes, Europa, Ió e Calisto. E aí notou algo estranho, tá? Que lá no céu, essas luas de Júpiter se moviam, pessoal, em movimento circular uniforme. Então Galileu imaginou 2 inércias. Aqui na Terra, a inércia é repouso tende a continuar em repouso, movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Mas lá no céu, a inércia é para movimento circular uniforme. Então Galileu criou uma inércia terrestre e uma inércia celeste,
dizendo que no céu a tendência natural dos corpos era se deslocar em movimento circular uniforme. Mas aí veio Isaac Newton, pessoal, que reforçou o conceito de inércia terrestre de Galileu e criou a sua lei, a famosíssima lei da gravitação universal, pessoal, onde os corpos se atraem gravitacionalmente, mesmo estando a distâncias. Então, isso não era uma inércia, como dissera Galileu. Na verdade, as luas de Júpiter fazem movimento circular uniforme porque existe uma força gravitacional que as impede de sair pela tangente, tá certo? Então daí ele concluiu o conceito de inércia, contrariando o Galileu dessa inércia celeste, pessoal, e falou: não há duas inércias. A inércia celeste e a inércia terrestre são as mesmas. As leis da física são as mesmas, assim na terra como no céu. Amém. Estava selado então o conceito finalmente de inércia, depois de 2 milênios, que nós resumimos para você aqui em alguns minutos, né, pessoal? Tá? Valeu? Então, o que é inércia, pessoal? Já newtoniana, na mecânica clássica, inércia é uma propriedade natural de um corpo na tendência em manter seu estado de movimento ou de repouso. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento retilíneo uniforme. Newton também clareou o conceito de força, que até então não estava elucidado. Força era algo nebuloso para os filósofos, até mesmo para Galileu. Foi Newton quem criou a força, quem deu a força, essa entidade física, pessoal. Uma grandeza física, um agente físico capaz de quebrar a inércia dos corpos. Somente com a ação de forças convenientemente aplicada, essa inércia pode ser vencida. E montou então as suas leis do movimento, mas isso é papo para uma nova videoaula. E hoje em dia, pessoal, é bem fácil a gente verificar, né, o conceito de inércia. Um carro moderno, pessoal, ele é muito bem equipado para nos proteger contra a inércia. Vocês sabem alguns exemplos de dispositivo para proteger contra a inércia no carro? De imediato todo mundo cita o cinto de segurança. O que é o cinto de segurança, pessoal? É um dispositivo de proteção contra a inércia. Quando o carro freia, você quer continuar em movimento, é o cinto que te segura. No caso de uma batida mais violenta, existe o airbag. Nos carros antigos, sabe aquele velho Fusquinha, aquela velha Brasília? Tinha o que mesmo que você chamava? O puta que pariu. Tá certo? Quando o motorista dava uma barbeirada, que você falava, puta que pariu, e grudava no ônibus, tá certo? Tem aquelas hastes verticais para baixinho segurar, né? Porque o baixinho não alcança lá em cima. Então tem as hastes verticais. Quando o motorista dá aquela freada ou aquela acelerada, o que é que você fala? Gruda no puta que pariu, tá certo? O puta que pariu te segura, certo? Para impedir que você continue em movimento, ou quando o ônibus parte, ele impede que você fique. Um outro dispositivo de segurança contra a inércia que não havia nos carros antigos, pessoal, é o encosto de cabeça, tá certo? O encosto de cabeça, que aquele encosto não é para você dirigir com a cabeça apoiada, é para ficar bem junto à nuca, que no caso de uma batida traseira, tá? Não dá traumas na coluna, como por exemplo, pessoal, a Laís aqui da nossa produção, ela tem um vovô chamado Emir, né? Ele tem uma Brasília amarela, e a Laís usa de domingo, ele deixa a Laís passear com a Brasília amarela, pessoal. Então olha só, pessoal, lá no domingo de manhã, sai a Laís para dar uma volta na Brasília amarela, para ir à feira, para comprar o macarrão do domingo, que domingo é ela que faz a macarronada.
Então aquele domingo bonito de sol, 7 horas da manhã, tá aí a Laís, pessoal, com as suas trancinhas, né? Aqui, ó, certo? Bonitinha, com óculos de sol. Cadê um óculos de sol? Não tem aqui, pessoal, tá? Aqui, ó, toda bonitona, dirigindo a sua Brasília amarela aqui, pessoal, tá? Aqui, ó, ela parou, por exemplo, num semáforo, tá certo? E nem puxou o freio de mão, estava no plano horizontal. O que acontece? Vem um bêbado drogado que passou a noite na gandaia, morrendo de sono, não enxerga nada, pessoal. Não viu a Brasília amarela do Emílio parada ali, pessoal. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma cacetada na traseira daqui, pessoal. Ora, o que vai acontecer, pessoal? O encosto do banco vai empurrar as costas da Laís, pessoal. Mas e o pescoço? O que acontece com a cabeça? A cabeça fica, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Coitadinha, olha os óculos de sol dela aqui, pessoal, tá? Olha, entortou tudo, gente, tá? Isso causa sérios problemas à coluna, pessoal, sem conserto. Então, o encosto de cabeça é mais um dispositivo de proteção contra a inércia. Valeu, gente? Logo, logo a gente vem com a primeira lei de Newton e o princípio da inércia para vocês. Um abraço. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Curta, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.